Isaías capítulo 2, versículo 19, diz que nessa época os homens se meterão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 24, versículo 20, diz que a terra cambaleará como um bêbado e balançará como uma rede de dormir, porque a sua iniquidade pesa sobre ela. Esta terra cairá e jamais se levantará, e naqueles dias o Senhor castigará as hostes celestes e os reis que reinam sobre a terra. Isaías 34, versículo 2, diz que a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os exércitos delas. Jeremias 30, versículo 7, identifica o período apocalíptico como um período de angústia. Daniel 12, e versículo 1, diz que será um tempo de angústia, qual nunca houve em qualquer outra época da história da humanidade. Joel capítulo 1, versículo 15, diz que este tempo é o dia do Senhor. E Sofonias 1, 17 e 18, diz: angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, a sua carne será tirada como esterco, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, porque pelo fogo do seu selo toda esta terra será consumida, de maneira que o Senhor fará uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Eu poderia sair multiplicando uma série de referências bíblicas que mostram o que vai acontecer no período apocalíptico, mas com certeza o livro do Apocalipse é uma revelação pormenorizada deste tempo de ira e de julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Esta ira e este julgamento de Deus começam a ser relatados em Apocalipse 6, a partir do versículo 16, e vão até Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Temos uma convicção, a convicção de 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10, aonde diz que nós aguardamos do céu ao Filho de Deus, que nos livra da ira vindoura. Existe uma garantia de que a igreja escapará da ira de Deus. Ele nos livra da ira vindoura. Se o texto dissesse que ele nos livra na ira vindoura, o texto estaria dizendo que a ira seria derramada, mas que Deus ia preservar a sua igreja no meio do sofrimento. Se estivesse dizendo que ele nos livrará no momento da ira, estaria dizendo que nós passaríamos por este sofrimento, mas seríamos protegidos pelo Senhor, abrigados debaixo das suas asas. Mas a Bíblia diz que ele não nos livra, não é na hora da provação, não é na hora da ira, mas ele nos livra da ira vindoura. Ele nos arrancará desta terra, nós desapareceremos misteriosamente. Todos os crentes irão sumir por todos os 4 cantos do planeta e subir para morar com o Senhor nas mansões celestiais por toda a eternidade. Esta é a certeza de todo crente, é a certeza de que um dia nós seremos arrebatados, e a vinda do Senhor com certeza é um dos acontecimentos proféticos mais citados em toda a Escritura. A vinda do Senhor é citada na Bíblia pelo menos 1.785 vezes, 1.785 referências bíblicas garantem que Jesus Cristo vai voltar. Só no Novo Testamento existem 318 versículos que são uma garantia de que nós seremos arrebatados. Isso corresponde a mais ou menos um versículo a cada 23, dizendo que
nós seremos arrebatados. Corresponde a mais ou menos 216 dos 270 capítulos do Novo Testamento. Uma vez a cada 23 versículos, a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus Cristo vai voltar. E ainda tem muita gente que tem dúvida se Jesus, ele promete algo para você uma vez, tenha certeza de que ele vai cumprir, meu irmão, porque Jesus, ele não é como os políticos que existem por aí, que são especialistas em fazer promessa. Na época de eleição, aparece político de tudo quanto é bueiro, ele sai de tudo quanto é matagal, aparece político para todo lado, fazendo toda sorte de promessas, mas quando são eleitos, eles se esquecem da população pobre do nosso país, deixando para trás um rastro de descumprimento da sua própria palavra. Mas Jesus, pelo contrário, ele não é especialista em fazer promessas, mas ele é especialista em cumprir tudo aquilo que ele promete para os seus servos. E se ele prometeu uma vez, meu irmão, fique certo, ele vai fazer. Mas quando ele promete 1785 vezes, quando ele diz 318 vezes que ele vai voltar, é porque verdadeiramente nós seremos arrebatados pelo poder de Deus para morar nas mansões celestiais. Eu não poderia, porém o meu tempo é muito limitado, citar todos os 318 versículos que diz que ele vai voltar, mas eu vou fazer você lembrar pelo menos dos principais, a começar por João 14 versículo 3, onde ele olha para os seus discípulos e diz em tom veemente e impetuoso: eu voltarei para vos buscar. E em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7, Paulo escreve sobre a igreja que aguarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 8 diz que nós seremos irrepreensíveis no dia da sua vinda. Em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 51 ao 53, Paulo escreve: eis que vos digo um mistério, porque nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados ao abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois toda a igreja será transformada pelo poder de Deus. E em 1 Coríntios 16 e 22, Paulo diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em Filipenses capítulo 3 e versículo 20, Paulo escreve que a nossa pátria não é o Brasil, não é esta terra, não é este solo, não é este mundo, mas a nossa pátria é o céu, da onde nós aguardamos Jesus Cristo. E em Filipenses 3 e 21, ele diz que Jesus transformará os nossos corpos de humilhação em um corpo glorioso, semelhante ao que ele mesmo tem. No livro de Colossenses capítulo 3 e versículo 4, Paulo escreveu que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Em 1 Tessalonicenses 1 e 10, ele diz que nós aguardamos do céu o Filho de Deus, que nos livra da ira vindoura. Em 1 Tessalonicenses 4 e 15, Paulo escreve: eu vos declaro pela palavra do Senhor isto, que nós os vivos de maneira nenhuma precederemos os que dormem, mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois disso nós os vivos, a igreja do Senhor, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Oh, aleluia! Em 1 Tessalonicenses 5 e 9, ele diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em nosso
nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2 e versículo 1, Paulo fala da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Em 1 Timóteo 6 e 14, Paulo escreve que nós devemos guardar este santo e imaculado mandamento do Senhor, para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. E no livro de Tito 2 e 13, Paulo escreve que nós aguardamos a bem-aventurada esperança e a revelação do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Hebreus 9, 27 e 28, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez e depois disso vão encarar o juízo. Da mesma maneira, Jesus Cristo veio uma primeira vez em carne, morreu pelos nossos pecados, mas virá uma segunda vez em glória para buscar aqueles que esperam a salvação. No livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 7, Tiago escreve: sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tiago 5 e 8 diz: a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5 e 9 diz que Jesus está às portas. 1 Pedro 1 e 7 diz que a nossa fé será transformada em glória, honra e incorrupção no dia da sua vinda. 1 Pedro 1 e 13 diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 5 e versículo 4 diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Oh, aleluia! 1 João capítulo 2 e versículo 28 diz: filhinhos, permanecei nele, para que não sejais envergonhados no dia da sua vinda. 1 João 3 e versículo 2 diz: ainda não se manifestou quando nós haveremos de ser, mas quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é, como ele é. Oh glória! Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que está vindo para experimentar todos aqueles que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, alava Xandurama derreminasui.